Esse vídeo vai ter spoilers pro filme todinho, começando a partir de agora, e vocês já estão avisados. Dr. Hill era o grande vilão de Until Dawn desde sempre e a gente só descobriu agora. Tem loop temporal no jogo sim e a gente faz parte dele e o Josh foi manipulado. Definitivamente tem muita coisa pra gente conversar sobre esse filme. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como esse filme muda toda a história que a gente já conhecia de Until Dawn. Sério, a história agora é outra. Eu sou a Aline e essa é a Célula Secreta, onde a gente ama muito Until Dawn e explora todos os detalhes sobre o jogo e agora sobre o filme também. Então se você gosta desse universo, já se inscreve aqui pra ficar por dentro dessa super maratona que a gente tá fazendo. Sim, é a mesma abertura do outro vídeo, me processem. E vamos diretíssimo falar sobre o que realmente importa pra entender as mudanças gigantescas que foram feitas nessa história. O Dr. Hill. Ele é o maior ponto de ligação entre filme e jogo, o único personagem em comum. E é interpretado pelo mesmo ator, aliás, o que é maravilhoso, e dublado pela mesma voz se você assistir em português. Gary, o roteirista do filme, disse que o Dr. Hill do filme é 100% o mesmo personagem que o do jogo. Só que diferente. Isso porque no jogo, o Dr. Hill serve como um instrutor que quebra a quarta parede e ajuda a gente enquanto jogador. Ele nos faz perguntas e o jogo é moldado de acordo com as nossas respostas. Depois descobrimos que ele é o psiquiatra do Josh que alucinava essas sessões. Então, quando o jogador estava vendo o Dr. Hill, era porque o Josh estava vendo ele. Porém, aqui no filme, ele é bem real. Ou será que é? Tanto os roteiristas quanto o diretor concordam com uma coisa. O Dr. Hill é a cara de Until Dawn. A história dele é a história dessa franquia. E esse personagem foi o que eles mais discutiram com os desenvolvedores do jogo Until Dawn, quando eles estavam batendo um papo pra criar a história pro filme. E é com o Dr. Hill que esse filme expande a história de Until Dawn de uma forma que eu acho que ninguém estava esperando. Gary disse que enquanto ele jogava Until Dawn, ele sempre sentia que tinha alguma coisa a mais sobre o psiquiatra. E enquanto ele conversava com os desenvolvedores e descobria o que eles tinham planejado para esse personagem, eles perceberam que o Dr. Hill era o melhor personagem para ter no filme com base no que eles precisavam. Peter Stormare, o ator Dr. Hill, tanto no jogo quanto no filme, disse que aqui no filme e inicialmente não dá para saber exatamente o que ou quem o Hill é. Ele disse que adorou interpretar um personagem que não pode ser 100% definido com certeza pela audiência, que ele é lendário e não tradicional. E também disse que foi um dos personagens mais legais que ele já pôde interpretar. O David, que é o diretor do jogo, quis criar em cima desse personagem que já existia no jogo e enriquecer ele, dizendo que no filme a gente descobre mais sobre quem ele realmente é. O Gary disse que o Dr. Hill é o mestre de cerimônias, que nos leva através da história, mas que ele também é o cara atrás da cortina, que sabe tudo o que tá acontecendo e o que vai acontecer. Laura Loston, que é uma das produtoras desse filme, aparece como repórter em uma cena lá da casa da bruxa e também ajudou o diretor a testar os efeitos práticos, como eu mostrei no outro vídeo aqui do canal. Falou que o Dr. Hill é o mestre dos fantoches de Until Dawn. E isso, meus amigos, muda absolutamente tudo. Pra entender o que o filme significa pro jogo, a gente precisa entender um outro ponto muito importante. O filme é canônico, ou seja, a história dele faz parte da história do jogo ou é uma coisa à parte? O diretor já disse várias vezes que eles fizeram esse filme pensando nele como uma história à parte que se passa dentro do mesmo universo. Ele literalmente disse: o filme foi escrito para que os eventos se passem depois dos eventos do jogo. Nós quisemos amarrar tudo junto da melhor maneira possível. Mas eu posso te dizer que isso não necessariamente responde a pergunta. Ele nunca disse que é canônico e até agora eu não vi ninguém envolvido na produção do jogo falando sobre o filme. Então, por enquanto, a resposta é: o filme foi feito para servir como uma sequência do jogo, mas por enquanto ele ainda não é canônico. Ainda mais com a reação do público que é apaixonado pelo jogo, que ou achou esse filme qualquer coisa ou odiou ele. Aliás, eu não concordo com essa opinião, eu adorei o filme, minha opinião pode ser impopular e eu falei sobre isso no meu vídeo de review, vou deixar o link aqui embaixo, mas depois vocês veem isso. Dito isso, nós estamos basicamente numa situação gato de Schrödinger aqui, porque se o filme for canônico, ele muda basicamente tudo que a gente conhece sobre o jogo. Se ele não for canônico, então dane-se. Mesmo assim, vamos discutir mais quais seriam essas possíveis mudanças. O filme estabelece, bem claramente, que o Dr. Hill é, no mínimo, cúmplice de tudo que tá acontecendo, mas ele pode até ser um ser sobrenatural. A Clover encontra vários cartões diferentes do Dr. Hill de vários hospitais diferentes, mostrando que ele fica pulando de lugar pra lugar. A gente vê que ele orquestra tudo que acontece nesse loop do filme. Ele manda as pessoas irem até aquela cidade e depois reinicia a contagem
imagem o loop quando todo mundo morre e observa os movimentos de todo mundo pelas suas câmeras. No filme, a gente tem uma situação que é parecida com como foi no jogo, mas ainda consegue ser bem diferente. No jogo, aconteceu um acidente que os mineradores ficaram presos dentro das minas e eles foram possuídos pelo espírito do mendigo, cometeram canibalismo e então foram transformados ao longo do tempo. Já na cidade, os mineradores cometeram um erro ali, eles foram perfurar o lugar errado e a cidade toda afundou. E isso não deve ter acontecido há tanto tempo atrás, porque aquela imagem da repórter falando sobre isso não era uma imagem tão antiga. E o Dr. Hill foi quem tratou as pessoas que sobreviveram a esse acidente. Só que ao contrário do jogo, onde os psiquiatras que atenderam as pessoas que sobreviveram foram vendo seus pacientes ficarem cada vez mais agressivos e se transformarem lentamente em um mendigo sem ter ideia do que estava acontecendo com eles, o Dr. Hill começou a usar os seus pacientes como cobaias para estudar a transformação, obrigando a eles a passar por isso, trancando eles em salas até que eles se transformassem completamente e anotando tudo que descobria. Ele disse que gosta de entender como o medo funciona. E é por isso que ele estuda as vítimas que estão passando pelo loop temporal, para estudar as suas reações e ver o que elas fazem, quanto tempo elas levam para sucumbir completamente. No final, a gente vê algumas fichas de pacientes do Dr. Hill. A Clover, protagonista do filme, é uma delas. O Josh, do jogo, é um outro. A Clover envenena o café dele com água contaminada explodidora de pessoas e ele morre. Porém, no finalzinho do filme, a gente vê as imagens da câmera mudarem, mostrando um lugar que se parece muito com o chalé dos Washington, lá na montanha Blackwood, e a gente escuta o Dr. Hill assobiar. Então, ele claramente não morreu. Se esse filme for canônico, o que ele significa pro jogo de 2015? Significa que aquele Dr. Hill que o Josh via nas suas alucinações pode não ter sido apenas uma alucinação. O Dr. Hill pode ter realmente estado lá para monitorar o seu paciente, assim como ele ficou monitorando a Clover. Faz sentido se você pensar que no jogo, quando a gente tá naquelas sessões com o Dr. Hill, a gente faz escolhas ao responder as suas perguntas. Por exemplo, se a gente tem mais medo de aranhas ou de espantalhos. E depois ele usa esses medos que nós escolhemos para manipular tudo que acontece. Por exemplo, se você disser que tem medo de agulhas, o assassino vai atrás da Sam com uma injeção para fazer ela desmaiar. Senão, ele vai atrás dela com um gás. No filme, ele faz uma sessão de terapia com a Clover que é muito parecida com como acontece no jogo. Tipo, ele fica de pé, vai até a janela, fica olhando para fora. A forma como ele fala é igualzinho às coisas que ele fala. Porque assim, ele é um psiquiatra, né? Então ele faz toda uma análise da menina e ele diz que todos os inimigos que eles enfrentaram durante todos aqueles loops naquela noite tem a ver com os medos da Clover. Que tudo que aconteceu é real sim, só que essa realidade é moldada por ela mesmo que ela não saiba disso. E no jogo, somos nós, enquanto Josh, que moldamos todos os horrores da noite. São todas as coisas que o Josh tem medo que acontecem com todos os seus amigos, assim como aconteceu com a Clover e os amigos dela. No filme, a Clover tá atrás da sua irmã que desapareceu há um ano atrás, e ela tá prestes a desistir dessa busca quando o personagem do Dr. Hill, que tava fingindo ser um atendente no posto de gasolina, fala pra ela sobre uma cidade próxima onde as pessoas iam e desapareciam. Ele indicou o caminho sabendo que ela ficaria presa lá, o que abre a possibilidade de que ele pode ter manipulado o Josh para que ele voltasse lá pra cabana junto com todos os seus amigos depois de um ano do desaparecimento das gêmeas para usar eles como um experimento. E se você disser que isso não faz sentido, porque no filme o Dr. Hill diz que pelo menos uma pessoa tem que morrer para que os outros possam sobreviver até o amanhecer. E isso poderia não se encaixar, já que no jogo a gente pode sim conseguir manter todos os personagens vivos. Eu vou lembrar você que tem pelo menos sempre uma morte que a gente não pode evitar de maneira alguma: o caçador de mendigos. Então, se encaixa sim. Mas o que isso significa de verdade? Caso o filme seja canônico, eu quero dizer. Duas coisas. Primeira, o mundo de Until Dawn é muito mais sobrenatural do que a gente sequer imaginava. No jogo, a gente tem uma maldição dos mendigos lá na montanha, mas assim, isso é tudo de sobrenatural que tem. Já o filme tem bruxas, poderes, mediunidade, assassinos superpoderosos parecendo Jason Voorhees, gigantes e seja lá o que era aquela criatura gigantesca atravessando a porta. E dois, isso implica uma coisa que eu achei muito interessante. Se tem loop temporal no filme, é porque tem loop temporal no jogo. E eu juro que isso faz sentido. Pensa comigo. No filme, toda vez que o grupo todo morria, se reiniciava e voltava tudo até que uma pessoa conseguisse ficar vivo no amanhecer, certo? Então considere isso. Toda vez que em algum lugar do mundo, algum jogador foi lá, jogou Until Dawn até o finalzinho, isso conta como uma noite. Não tá certo? O jogo todo, todos os eventos do jogo se passam durante apenas uma noite. Ou seja, todas as gameplays que já foram jogadas nesse mundo de meu Deus conta como um loop de apenas uma noite. Ficou claro?
todas as gameplays são canônicas, todas as possibilidades realmente aconteceram, todas as possibilidades de final existem mesmo. Tipo, teve o final que só o Chris sobreviveu, então o loop começou e voltou, e aí teve o final que só o Mike sobreviveu e o loop voltou. Cada vez que alguém jogou ali, jogou uma possibilidade desse final e todas elas aconteceram mesmo. E isso tem implicações muito legais. Se esse for o caso, quer dizer que existe sim um final verdadeiro de Until Dawn. E seja lá qual ele for, ele inclui a Sam sobrevivendo, já que ela aparece numa cena pós-crédito agora no remake. Ou seja, isso abre espaço para uma sequência direta de Until Dawn. Porque antes, fazer uma sequência era muito complicado. Quer dizer, como decidir quais personagens iam voltar se cada vez que uma pessoa joga, ela tem sobreviventes diferentes? Bom, agora eles podem explicar da seguinte maneira. Vamos supor que o final verdadeiro seja que todos estão vivos. Se você jogou Until Dawn e pegou qualquer final que não seja esse, você simplesmente jogou algum dos loops e não o final verdadeiro. Mas por que os personagens do jogo não sabem que eles estão em um loop? Lá no filme tem um momento que as coisas começam a ficar confusas. A Clover e o Max acreditam que eles estão nesse loop há 4 noites, enquanto o Abe acha que já foram 5, mas aí a Nina aponta que na verdade eles estão lá há 13 noites, de acordo com as assinaturas no livro. Então já foi estabelecido que depois de um certo tempo, eles passam a esquecer dos loops anteriores. Ou seja, não é um exagero tão grande imaginar que os personagens do jogo apenas não se lembram do que aconteceu antes. Isso tá explodindo a mente de vocês, porque eu fui ficando cada vez mais louca percebendo tudo isso. Se você tá curtindo essa análise, deixa o seu like aqui embaixo e clique em hypar o vídeo se estiver assistindo pelo celular. Essa função só funciona nos primeiros 7 dias de publicação e ela ajuda muito o vídeo a ser impulsionado, o que quer dizer que ele pode chegar a mais fãs de Until Dawn. E já vai comentando aqui embaixo o que você achou do filme. Agora vamos reanalisar tudo que a gente sabe sobre o jogo Until Dawn com base nas novas informações do filme. Dr. Hill atua como psiquiatra de Josh, que perdeu as suas irmãs em uma montanha onde há uma maldição antiga de Wendigo. Dr. Hill manipulou Josh para que ele voltasse para a montanha com seus amigos um ano depois do desaparecimento delas, e aparecia para o Josh para analisar os efeitos do medo nele e nos seus amigos. Quando eles chegaram na montanha, todos eles ficaram presos em um loop temporal, onde eles eram sempre mortos por Wendigos em acidentes ou até mesmo matavam uns aos outros, como o Mike podendo matar a Emily. Tudo que eles enfrentavam tinha ligação com os medos pessoais do Josh, e cada vez que todos eles morriam, reiniciava a noite até eles conseguirem chegar ao final verdadeiro, que a gente ainda não sabe qual é, mas que inclui a Sam sobrevivendo. Anos depois, a Sam acorda na sua cama lá em Los Angeles com uma ferida no seu braço que não para de sangrar. Então ela escuta uma voz chamando o seu nome, que muitas pessoas apontaram que soa muito como Dr. Hill. Sam. Teoria, a Sam está se consultando com o Dr. Hill, e como agora ela é paciente dele, ele vai usar ela para o seu próximo experimento. Fim da teoria, vamos voltar aos fatos. Depois dos eventos do jogo, o Dr. Hill foi até Glor Valley, onde ele usou a Clover como cobaia, quando ela foi até lá procurar a irmã que desapareceu há 1 ano. Como ele sabia que ela iria até lá? O quanto ele manipulou tudo que ela fez? A gente não sabe. No final do filme, ele explode e deveria ter morrido, mas de alguma forma ele volta e fica claro que vai seguir com seus experimentos. Dessa vez, num lugar muito parecido com o lugar onde se passou todos os eventos do jogo, e talvez seja exatamente o mesmo lugar. Não devem ter muitos lugares assombrados pela maldição do Wendigo por aí, né? Entenderam como esse jogo tem a possibilidade de mudar toda a perspectiva do jogo? Eu vi muitos fãs que não gostaram muito das coisas que eles introduziram aqui, principalmente essas ligações entre o filme e o jogo. E eu confesso que introduzir aqui nesse universo 1 bilhão de criaturas sobrenaturais tira um pouco essa simplicidade do jogo de ter apenas a maldição do Wendigo. Mas na real, eu vejo essas adições como uma coisa muito positiva, já que elas abrem um espaço perfeito para uma continuação do jogo que faria muito sentido, e de quebra colocariam super elementos de metalinguagem, já que o loop temporal da história do jogo não tá dentro da trama, e sim na gameplay de cada jogador. Seria de verdade uma experiência absurdamente única. Vocês concordam com isso? Eu já fiz uma review falando sobre as minhas opiniões sobre o filme, eu vou deixar ela aqui, mas eu quero fazer um vídeo respondendo as suas perguntas e dúvidas sobre esse filme. Então, se sobrou ainda alguma dúvida em relação ao filme, deixa aqui embaixo nos comentários. Pode deixar suas teorias também, que eu vou discutir no outro vídeo, que eu vou colocar bem aqui quando for sair, e eu te vejo lá.